Muito bom dia, esse é o Caminhos do Espiritismo no canal Paz e Bem, nós somos do Sejus, e no dia de hoje vamos primeiramente, nesse programa aqui do Caminhos, vamos nos ligando a Deus, essa inteligência suprema, vamos pedindo pela nossa autoeducação, pela nossa autotransformação, e principalmente que a espiritualidade nos apoie, para que nós possamos, junto com todos os nossos amigos aqui do canal, nós possamos estudar mais um capítulo do livro dos médiuns. Nós vamos estudar aqui o capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. E hoje nós temos a Suzy Leão, ativista e membro do Sejus. Então, neste capítulo 4, Kardec vai falar de movimentos e suspensões, de ruídos, de aumento e diminuição do peso dos corpos, porque ele está analisando tudo isso com um olhar científico, embora ele fosse um pedagogo, mas ele estava catalogando tudo isso para desenvolver a teoria espírita, que vem a partir dessa observação dos fatos. Então, eu vou dar a palavra para a Suzy, para ela contar para a gente, porque no dia de hoje nós vamos contar isso, né, Suzy? Como que as mesas giravam, que foi o que o Kardec foi estudar quando tinha todo aquele movimento na Europa, que era um espetáculo, as pessoas queriam ver as mesas girando, enfim. Então, como é que a gente começa a desenvolver esse raciocínio, Suzy? A Suzy está aí? Tá. Tudo bom, Carla? Bom dia a todos e a todas. Carla, falando dos fenômenos de efeito físico, a gente tem que, de novo, lembrar que estamos falando de um estudo feito por Kardec no século XIX, quando ele estava codificando a doutrina espírita, e o que chamou a atenção do Kardec para isso foram os fenômenos das mesas girantes, né? Fenômenos que estavam acontecendo em toda a Europa, como era na verdade, uma brincadeira, como se fosse a brincadeira do copo, né? Que não se deve fazer de jeito nenhum, só que se fazia nos cafés, se fazia nos salões de baile, né? A burguesia francesa estava usando isso como era uma moda, na verdade. E quando Kardec mergulhou nesse fenômeno e percebeu que esse fenômeno tinha uma inteligência por trás, né? Um fenômeno que as mesas iam respondendo às coisas, como é o famoso jogo do copo mesmo, né? Ele começou, então, a mergulhar de uma forma científica e estudar isso. Aí ele chegou a uma conclusão bastante importante, que é... Kardec já tinha feito, codificado o livro dos espíritos, então ele já tinha muita informação a respeito, e ele chegou a duas conclusões. Ele chegou à conclusão de que os fenômenos de efeito físico, eles têm dois elementos básicos, que é o fluido cósmico universal, que quem está estudando o espiritismo vai encontrar isso em várias obras, e o fluido vital ou princípio vital, que não são a mesma coisa. É interessante que a gente faça essa diferença. O fluido cósmico universal é a matéria elementar do universo, é a matéria primitiva, cujas modificações e transformações constituem tudo que a gente conhece, o universo conhecido. E o fluido vital é o princípio da vida material orgânica, é uma derivação do fluido cósmico universal. Aí um outro ponto interessante, a hora que tu quiser me interromper, por favor, tá, Carla? Então, é importante, porque assim, a gente lá atrás, no Livro dos Espíritos, passou, eu acho que foi até uma aula que a gente fez com o Gilvan, a gente passou sobre o princípio vital, e assim, sempre tem muita confusão, né, entre princípio vital, fluido cósmico universal, todas essas determinações. Então, eu vou te dar a palavra, só para a gente deixar um pouquinho claro isso, para as pessoas, porque isso é a premissa para entender o Livro dos Médiuns, né, e as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Acho que a Suzy travou, gente. Vamos ver se a gente consegue voltar. Suzy, tá por aí? Deu uma travadinha, eu vou pedir. Sim, estou por aqui. Tá bom. Deu uma travadinha, Vamos tentando, vamos do jeito que dá.
Bem, então a gente tem que entender esses dois pontos, que é o fluido cósmico universal, né, que é a matéria-prima do universo, e o fluido vital, que é uma derivação do fluido cósmico universal. Os efeitos mediúnicos, físicos, que seria o que seria isso? Seria pancadas na mesa, a coisa mesmo das mesas girantes, o jogo do copo, objetos que levitam, essas coisas todas, assim, que são efeitos mediúnicos sobre coisas da matéria, né? Coisas físicas. Esses efeitos, eles precisam de um médium que tenha um fluido vital capaz de transbordar. Naquela época do Kardec não se usava o termo ectoplasma. Esse termo ectoplasma foi cunhado, digamos assim, foi criado em 1894. Aí o Kardec já tinha falecido. Que muita literatura que fala sobre mediunidade, mesmo os livros do André Luiz, os livros que a gente conhece, os clássicos que falam de mediunidade, eles já usam o termo ectoplasma, que é o fluido cósmico vital, aliás, perdão, o princípio vital, o fluido vital, que transborda do médium, né? Ele existe no nosso perispírito e ele existe no médium de efeitos físicos de forma tão grande que ele transborda. E aí os espíritos que vão criar o efeito utilizam esse fluido, manipulam esse fluido para conseguir movimentar objetos. Na verdade, o espírito não pega o objeto com a mão. O espírito usa o fluido do médium para fazer esse efeito. Carla, uma outra coisa interessante que a gente precisa colocar é que espírito evoluído não faz efeito físico, né? O espírito de luz, ele não executa efeito físico. A gente pensa, mas por que hoje em dia, nas casas espíritas, a gente não vê mais esses efeitos acontecendo? Porque a gente controlou isso. A gente meio que doutrinou os espíritos mais atrasados dentro de uma casa espírita para eles não fazerem isso, né? A gente meio que... Porque o médium, quando ele está cedendo o seu fluido vital ou ectoplasma, ele não percebe, ele faz isso inconscientemente. Por isso que alguns efeitos físicos que acontecem, né, eventualmente, coisas até graves, assim, de fogo que aparece, criação espontânea e tudo mais, o médium, a pessoa que está envolvida nisso, ela não sabe, ela se desespera, porque ela não sabe que ela está participando daquilo. Suzy, eu acho importante, né, nessa época que a palavra doutrinação tem tanta conotação negativa, né, porque a direita, a extrema-direita se apropriando dela, é importante nós dizermos assim, doutrinar é um termo que a gente usava na casa espírita, que hoje a gente tem até usado orientação fraterna. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Para quem não está familiarizado com uma prática espírita, então, lá, esses espíritos desencarnados, muitas vezes, passam em grupos onde existe um bate-papo. E é isso que é a orientação fraterna, porque nós não pretendemos convencer ninguém, o livre-arbítrio é o princípio básico da doutrina espírita. Nós não pretendemos convencer ninguém a mudar, mas nós podemos conversar para que a pessoa mesmo saia daquele estado em que ela está sofrendo. Porque quando nós recebemos essas pessoas, esses espíritos lá dentro da casa espírita, muitos estão em grandes sofrimentos morais, não tem mais o sofrimento físico, mas estão em sofrimentos morais e vem com essas dores, e a intenção dessa orientação fraterna é justamente isso. E quando a Suzy diz, olha, não, a gente controlou na casa espírita, na verdade, esses espíritos foram educados, né, lá dentro, e viram que não tem mais sentido. Naquela época, precisava chamar atenção, né, Suzy? Porque precisava de algo que as pessoas falassem, sim, o que está acontecendo? Então, vou voltar a palavra para a Suzy. Nós estamos travando um pouquinho, gente, paciência, o som tá bom? A gente só tá, a imagem às vezes congela um pouquinho, mas o som tá bom. Fique até o fim com a gente, que vale a pena. Eu vou voltar para a Suzy.
Na verdade, na literatura, a gente ainda encontra esse termo, doutrinar o espírito, né? Mas, na verdade, é isso. É uma conversa, é tentar jogar um pouco de luz num espírito que está perdido, está desesperado, está sozinho, está se sentindo mal, está se sentindo desamparado. Então, na casa espírita, às vezes é preciso fazer isso. Quem trabalha numa sala de atendimento mediúnico, de atendimento de desobsessão ou de atendimento fraterno, sabe que às vezes o dirigente do trabalho precisa ser firme. Muitas vezes ele precisa ser muito firme, porque a energia espiritual daquele espírito sofredor, muitas vezes ela é muito densa, e ele está, às vezes, envolto em sentimentos muito ruins. Então, é isso. Não é uma catequese, ninguém está. Mas, antigamente, realmente, Carla, os livros todos ainda traziam esse termo, doutrinação, e eu muitas vezes me pego falando. Mas é um atendimento mesmo de acolhimento, né? Mas que precisa, muitas vezes, ser bastante forte. Porque, senão, o espírito sofredor, ele controla a situação e a gente pode ter ali uma sala de atendimento completamente perturbada, né? E não é o que a gente vê. A gente vê que os trabalhadores, né, os trabalhadores da casa espírita, eles já estão bastante acostumados com isso. Né? Tanto é que a gente não vê mais efeitos acontecendo numa casa espírita. Não se vê mais. Porque justamente a gente conseguiu passar dessa fase, a gente conseguiu transcender esse momento, né? Uma coisa que o Kardec coloca, nos livros do Kardec, principalmente no livro dos médiuns, nós sempre vamos ver Kardec enumerando o corpo físico, que é composto de matéria densa, condensada, o perispírito, que é aquele corpo semimaterial, que une o corpo físico, e o espírito, que não é matéria, né? O espírito é espírito, não tem nada a ver com a matéria. Então, esses 3 estágios, é muito importante que a gente tenha, assim, uma certa intimidade para poder entender. Sempre que nós falarmos em manifestações de efeito físico, nós vamos estar falando do perispírito. O médium vai estar cedendo as suas energias para que o fenômeno aconteça através do seu perispírito. Algumas literaturas mais modernas vão utilizar o termo ectoplasma. Mas nós, como estamos estudando o livro dos médiuns, para a gente não confundir o que já é bastante complexo, nós vamos seguir o padrão do Kardec, né? E vamos falar, então, que esse emana do perispírito. De novo, vem a questão da sintonia. No programa anterior, a gente falou a respeito da importância da sintonia entre médium e espírito. Então, médiums de efeitos físicos, eles vão acabar estando sintonizados com espíritos um pouco menos adiantados. Por quê? O espírito evoluído não faz efeito físico. O espírito evoluído não vai ficar girando mesa, girando copo. Por isso, muito cuidado quem ficar evocando espíritos em jogo de copo ou coisas assim. Vocês vão estar evocando espíritos atrasados, né? Espíritos infelizes, zombeteiros. E depois é complicado a situação, né? Depois fica uma situação delicada. Tu tem alguma pergunta, minha querida? Então, vamos lá. Eu acho importante aqui a gente conversar, porque o Kardec vai dizer o seguinte, olha, então nós temos dois fluidos, né, e o que é o perispírito? O perispírito é essa parte semimaterial, que se a gente tiver um tipo de um abacate, é o perisperma. Essa foi uma aula lá atrás que a Ângela deu, para quem quiser ver, no livro dos Espíritos, está explicando o que é exatamente o perispírito.
Então, tem os dois fluidos que se combinam involuntariamente, muitas vezes o do médium de efeitos físicos, e a partir dessa combinação é que move os objetos, mas não tem a mão, porque na época de Kardec acreditava que era a mão do espírito que movia o objeto. Não é, é uma combinação fluídica que vai fazer com que esses objetos se movimentem, né, Suzy? E é importante a gente frisar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que realmente é uma coisa sobrenatural. Não é sobrenatural. A física dá para explicar isso. Tanto é que o Kardec, nesse capítulo, ele vai falar da questão dos gases que mudam o peso do objeto, porque muitas vezes mudava o peso dos objetos. Então, é tudo explicado com muita naturalidade. E aí eu queria que a gente entrasse nesse... um pouquinho mais nessa questão de dizer que é tudo muito manifestação espontânea, por isso que chama espontâneo, né? Não tem nada que seja produzido, né? Porque também se acreditava que produzia. Numa época estudaram, falaram, não, mas será que o médium não está mexendo? O Kardec falou, a mão do médium está em cima da mesa. Então, ele foi desconstruindo todo o sobrenatural, mas desconstruindo também a questão do charlatanismo. Não que não tivessem pessoas que abusassem disso na época, que a gente sabe que tinham e ainda tem, né? A gente vê muito cartaz em poste, vem aqui que eu faço isso e você vai receber o seu amor de volta, vai receber não sei o quê, pague tanto. A gente ainda vê essas questões, né, Suzy, associadas aí à prática mediúnica, né? Eu acho que... Uma coisa que a gente precisa sempre ter, Carla, é que o fenômeno mediúnico, ele não é uma ligação telefônica, tipo assim, eu vou telefonar para o espírito e o espírito vai me atender. Não é assim que acontece. O fenômeno mediúnico, principalmente o fenômeno de efeitos físicos, ele acontece muitas vezes à revelia do médium. É muito mais uma ligação de lá para cá do que uma ligação daqui para lá. É quando o espírito quer que ele vai fazer. Na época do Kardec, o espírito que ajudou Kardec em muitos experimentos deixou claro para ele, em vários experimentos, que ele estava se dispondo por uma causa. Ele estava se dispondo a ser estudado, porque a espiritualidade naquele momento, digamos assim, um conjunto de espíritos naquele momento decidiu que aquele era o momento ideal, que Kardec seria uma pessoa adequada, né? Então, eles estavam se dispondo de livre e espontânea vontade, porque acharam que aquele momento seria válido. Mas hoje, se a gente se dispuser a fazer qualquer coisa, o espírito vai ou não vai, se ele quiser. Então, quando a gente vê, por isso, muito cuidado com o charlatanismo. Quando a gente vê, o espírita tal, o médium tal, no tal dia, na tal hora, vai fazer isso acontecer. O que acontece? Não é assim. Não é ele que decide. Não é ele que marca a hora e que vai fazer, né? Os espíritos desencarnados decidem o momento. Decidem. E, por sintonia, encontram o médium adequado, que vai, exceto momentos completamente fora da normalidade, que foi aquele momento em que aquelas mesas girantes agiram em toda a Europa, né? Até no Rio de Janeiro aconteciam fenômenos, para chamar a atenção, porque aquele era um instante, né? Aquilo foi tipo assim, um momento onde as coisas se encaixaram para que aquele fato viesse à tona e fosse estudado, e fosse pesquisado, e fosse analisado. Legal. Então, os fenômenos... Fala. Então, eu queria entrar aqui na questão
concluindo aquele raciocínio que eu fiz, que o Kardec fala assim, na questão 77, ele fala assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado, atirado para o ar, não é o espírito que toma, empurra ou suspende, como faríamos com a mão. Desculpe, gente, o WhatsApp acabou bombando. O espírito o satura, ou seja, com os fluidos que a Suzy está explicando aqui. E combinando isso com o médium, o objeto é vivificado momentaneamente como obra como faria de um ser vivo, com a diferença de que não tem vontade própria. Então, o Kardec começa a estudar isso porque ele vê, e a gente já passou por esse capítulo, que as mesas eram, entre aspas, inteligentes, né, Suzy? Então, aí eu vou voltar a palavra para você. Gente, de novo, nós estamos com um pouquinho de problemas de conexão, mas continue conosco, porque a voz está dando para ouvir bem, às vezes a imagem congela, mas o conteúdo nós não estamos perdendo. Então, eu vou voltar a palavra aí para a Suzy, para a gente continuar falando sobre o peso, sobre a alteração dessas manifestações físicas. Sim. Uma dica que eu deixo para as pessoas que têm interesse, porque uma conversa assim, nossa, é bastante rápida, acaba precisando ser mais superficial, porque senão a gente também não tem nem tempo para se aprofundar totalmente. Procurem no Livro dos Médiuns, na página 93, a pergunta 75, vale a pena ler aquele trecho, que ali é um resumo, é uma explicação bastante válida a respeito de como o fenômeno de efeito físico acontece. Basicamente, entendendo que o médium vai ceder o seu fluido, né, ou ectoplasma, para que o espírito manipule esse fluido e haja com este fluido. O espírito não põe a mão na coisa. O espírito usa o fluido do médium e este fluido manipula o objeto. É assim que acontece o fenômeno de efeito físico. O médium, muitas vezes, digamos que exista uma sala, tá, onde tem lá vários médiums, mas apenas um deles é o médium de efeito físico. Esse médium de efeito físico, ele muitas vezes nem precisa estar dentro da sala. Ele pode estar no outro cômodo, né? Então, a gente não consegue identificar quem é o médium, mas quando existe um fenômeno físico acontecendo, a gente vai por eliminatória. Se aquelas pessoas estão ali presentes, uma delas é médium de efeito físico. Se alguém está na casa e não está dentro da sala, talvez esse alguém seja um baita médium de efeito físico, mesmo estando num outro cômodo. Mas essa, na verdade, não é mais a nossa preocupação, a preocupação do espírita, ela agora é mais para entender o que acontece, mas não para tentar reproduzir isso. Não é mais o nosso interesse reproduzir esse tipo de fenômeno. Uma vez que a gente sabe que os espíritos que vão participar disso são espíritos inferiores. São espíritos que estão por aí. Espíritos que estão normalmente juntos no mundo físico, não se desprender, né? São esses que são os obsessores, esses que são os brincalhões, esses que são os zombeteiros, esses que estão por aí mesmo para se divertir, né? Então, a gente não deve ficar fazendo esse tipo de coisa, porque o nosso intuito é fazer com que os espíritos inferiores, os mais apegados à matéria, se desprendam e sigam o seu caminho na espiritualidade, né? Esse é sempre o recado que eu deixo, porque muitas pessoas acabam se tentando, né, se sentindo tentadas a experimentar isso, e os resultados podem não ser muito positivos, né, Carla? Porque se a pessoa não tem o domínio total a respeito daquilo que está experimentando, pode até ser um risco, pode até ser perigoso fisicamente falando, né? Porque a gente não brinca com coisas sérias e que a gente não conhece,
na verdade. Então, a gente precisa ter esse cuidado, e é importante que se diga isso, né? É importante que se alerte, para que não se brinque. O lugar de exercer a mediunidade é dentro de um centro espírita, que ali nós temos toda a proteção dos espíritos desencarnados, ali nós temos toda a proteção do nosso mentor espiritual, ali a gente está absolutamente cercado, e qualquer manifestação mais densa, digamos assim, os trabalhadores encarnados da casa vão dar conta, levar, vão, né, acolher aquela entidade. Então, esse é sempre um aviso importante. O ambiente da casa espírita, normalmente, ele tem toda uma proteção espiritual daquilo que nós chamamos de correntes, inclusive, do bem, onde é feita uma profilaxia, inclusive, na sala. Mas existem casos, por exemplo, de pessoas que mudam para outro país onde não existe centro espírita, né? Se for mudar para um país, sei lá, árabe, onde não vai ter o centro espírita. Então, tem este guia de evocadores justamente para que você possa, mas aí é preciso uma renovação do espaço onde vai se exercer isso, com uma prática moral e filosófica muito condescendente, para também criar esse ambiente de uma casa espírita, né? Porque às vezes a pessoa vai morar lá no meio do Oriente Médio, não vai ter centro espírita, né? Pelo menos eu desconheço. Então, e ela quer continuar seguindo as suas práticas. Então, tem que, de uma certa forma, criar esse ambiente com a espiritualidade para ter essa proteção toda necessária para isso. E o que a Suzy falou é muito importante, porque a brincadeira do copo era uma brincadeira mais do nosso tempo, mas ela foi reeditada recentemente, eu não lembro o nome, pelos jovens na internet. Há pouco tempo estava surgindo aí pessoas fazendo isso pela internet. Então, quem tem filhos jovens e de repente eles veem isso como curiosidade, conversar sobre esse livro dos médiuns, conversar sobre a naturalidade de se conversar com espíritos, desculpem a redundância, é muito importante, porque a gente quebra toda essa aura de muitas vezes até de filmes, né, Suzy, que as pessoas trazem filmes, olha, coisas assim hollywoodianas, dizendo, olha, fale disso, fale daquilo. Então, nós vamos chegar ao final, vou passar a palavra para a Suzy fazer as considerações finais dela, mas é importante sempre a gente destacar que tudo isso acontece de forma natural. Sim. A mediunidade, ela não tem absolutamente nada de sobrenatural. Na verdade, o espírito desencarnado não tem nada de sobrenatural. O espírito desencarnado é um ser humano que desencarnou, só perdeu o corpo físico, mas continua exatamente como ele é. Então, a morte do corpo físico, o desencarne, como nós chamamos, não transforma ninguém em demônio e nem em santo. A pessoa continua sendo exatamente aquilo que é. Quem desencarna num grau evolutivo inferior vai ser um espírito desencarnado inferior. Quem desencarna cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de violência, vai ser um espírito cheio de ódio, de vingança e de violência. Aí o que acontece? Nós precisamos continuar crescendo na espiritualidade. Desencarnados, nós vamos continuar melhorando, nós vamos continuar aprendendo. Então, nós, espíritas, se numa sessão mediúnica ficamos o tempo todo chamando espíritos infelizes para fazer efeitos físicos, nós não vamos estar permitindo que esse espírito melhore, né? Nós vamos ficar puxando ele, não fica aqui. Porque quem faz efeito físico, o espírito que se manifesta através de efeito físico, normalmente são os mais atrasadinhos, são os mais apegados à matéria. Nós não podemos continuar chamando esses espíritos. Nós temos que deixá-los para que eles continuem o seu processo de crescimento, seu processo de evolução, né? Mas não existe nenhuma coisa de sobrenatural, nada. O que acontece é que a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, nós vamos ficar mexendo, dá para uma criança de 5 anos acender uma fogueira ou acender uma churrasqueira? Claro que não. Ela está mexendo com fogo, ela não conhece, ela não entendeu. É isso, não é sobrenatural.
Mas cada coisa tem que ser tratada com responsabilidade. A mediunidade é a mesma coisa. A mediunidade é uma faculdade que nos permite entrar em contato com espíritos desencarnados. É o que nos une, é a comunicação entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Não existe nada de sobrenatural. É absolutamente natural. Para que a mediunidade aconteça, precisa que haja médiums, que é aquela pessoa que tem a possibilidade, e essa pessoa não precisa ser espírita. Essa pessoa pode ser um católico, pode ser um protestante, pode ser um ateu, né? Porque a mediunidade é uma capacidade física. Ela está relacionada com o nosso perispírito. Todos nós temos. Então, na verdade, é isso, Carla. A gente não precisa criar nenhum tipo de mito, de tabu, nem nada. A gente só precisa alertar que mediunidade é uma coisa séria, não pode ser vista como brincadeira, não pode ser vista por pessoas que estão só a fim de se divertir, porque nós vamos estar lidando com energias, nós vamos estar lidando com entidades espirituais, com pessoas, né? Pessoas. E não se brinca com pessoas. E não se brinca com pessoas que têm o corpo físico, e não se brinca com pessoas que não têm o corpo físico. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. A partir disso, encarar com a maior verdade. Se alguém, por algum motivo, sente que está participando desse tipo de coisa, busque uma casa espírita. Procure uma casa espírita, conte a história, busque o acolhimento, atendimento fraterno. Tudo isso é absolutamente natural, né? Não existe nada que seja, oh, que drama, não. Não existe o sobrenatural, existe coisas que a gente conhece e coisas que a gente ainda não conhece. Ótimo. Então, gente... basicamente é isso. Obrigada, Suzy. Nós vamos, então, finalizando esse programa e dizendo o seguinte, existem casos, e a minha experiência toda dentro da parte mediúnica, em que crianças que são médiuns físicos e os pais nem sabem, por exemplo, a casa começa a pegar fogo em algumas partes. Então, procure a casa espírita, porque ela vai conseguir orientar vocês e colocar em algum tipo de reunião mediúnica onde isso possa ser trabalhado, não é motivo para desespero. Então, muito obrigada, Suzy, muito obrigada a você que nos acompanhou aqui no canal Paz e Bem. Um beijo grande e nós voltamos em breve com mais do Livro dos Espíritos. Até mais.